A maturidade espiritual é uma das maiores coisas que falta na igreja hoje. Nós não precisamos de um grupo de cristãos que vai à igreja toda semana e ainda precisa de uma mamadeira e de um bico e tem que ter a fralda trocada várias vezes ao dia. Gálatas 4, os primeiros 7 versículos. Eu vou ler direto, como geralmente lemos a Bíblia, e eu vou te avisar quando eu terminar. E a menos que você seja alguém que estudou a Bíblia, você não terá nenhuma ideia do que eu disse. Gálatas 4, do 1 ao 7, quer dizer que o herdeiro, porque é criança, não é diferente de um escravo, mesmo que seja o dono de tudo, mas está debaixo de tutores até o dia estabelecido por seu pai. Da mesma forma, quando éramos crianças, fomos escravizados pelos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, para que possamos receber a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai, que é uma palavra muito especial que significa papai. Portanto, vocês não são mais escravos, mas filhos. E se filhos, vocês são herdeiros de Deus. Tudo bem, marquei meu calendário. Eu li a minha Bíblia hoje. E o que eu aprendi? Zero. Como eu disse, a menos que você seja uma pessoa de estudo bíblico, onde você estuda essas coisas, provavelmente você não tem nenhuma ideia do que eu li. Então agora nós vamos dizer quais as lições estão aqui. A coisa toda sobre a qual Paulo está falando é que Jesus morreu e ele herdou todas as riquezas que Deus tem e nós nos tornamos co-herdeiros com ele. Tudo aquilo que Jesus conquistou com sua morte e sofrimento é nosso. E está separado e guardado por um curador e tutor até que você tenha idade, não em anos, mas em maturidade espiritual, para receber a herança. É sobre isso que ele fala. Você pode ser o herdeiro de toda a propriedade, mas se você é uma criança, você não é diferente de um escravo. Isso não é verdade? Nós podemos ser salvos, irmos para o céu e ainda sermos miseráveis enquanto estamos aqui, a menos que nós foquemos na maturidade espiritual, nos tornando filhos e filhas do Deus Altíssimo e não apenas filhos de Deus. Veja, às vezes ele fala com os filhos de Deus e às vezes ele fala com os filhos e filhas. Os pacificadores são chamados os filhos de Deus. Maturidade espiritual é você se levantar e trazer a paz. A maturidade espiritual é uma das maiores coisas que falta à igreja hoje. Nós não precisamos de um grupo de cristãos que vai à igreja toda a semana e ainda precisa de uma mamadeira e de um bico e que tem que ter a fralda trocada várias vezes ao dia. Amém? Precisamos de pessoas que tornaram-se discípulos e assim então agora podem discipular outras pessoas. E não apenas ir semana após semana sendo ministrado, mas depois de um certo período de tempo, há necessidade de haver uma transformação, onde você amadureceu e agora Deus pode te usar para ministrar às outras pessoas. Vamos lá. Talvez você esteja neste ponto de virada da sua vida agora e talvez você tenha vindo apenas para que Deus te diga qual é a razão pela qual você não é feliz. É porque você é egoísta? Vamos, não temos tempo para nos distrair. Jesus está voltando, temos que nos ater às coisas realmente importantes. Amém? Teremos um pouco de sobremesa nesta conferência, mas a maioria vai ser carne e eu espero que vocês possam mastigar e engolir. Amém? É isso mesmo, foi o que Deus me disse. Você não é feliz porque você é egoísta. Eu estava pregando, eu era egoísta. O egoísmo nos faz infeliz. Então, quando tudo o que queremos fazer é tirar algo de todo lugar onde vamos,
Precisamos mudar e não acordar todos os dias e dar a Deus a nossa longa lista de tudo o que temos que fazer e que Ele tem que nos dar para que fiquemos salvos durante aquele dia. Nós temos que tirar o nosso foco de nós mesmos e começar a pedir a Deus todos os dias. Se você quer me usar, Deus, eu estou aqui. Eu tenho meus planos, mas se você quiser interrompê-los, está tudo bem. Eu apenas te desafio a começar a orar todas as manhãs. Deus, me mostre alguém para que eu possa ser uma bênção hoje. Você ousaria orar assim todas as manhãs? Deus, me mostre alguém para que eu possa ser uma bênção hoje? Isso pode te custar um pouco de dinheiro, custar um pouco de tempo, mas pode não custar além do que fazer um elogio a alguém, quem sabe? Mas vamos tirar o foco de nós mesmos e vamos nos libertar de todo esse legalismo sem noção, pessoal, e começar a viver debaixo da lei, do amor e realmente amar as pessoas. Amém? Então, vou dar um exemplo do que Paulo está dizendo. Nós temos um casal de amigos que fizeram um testamento e nos contaram que eles têm vários filhos, sabe? E alguns filhos poderiam lidar melhor com o dinheiro do que os outros. Então eles estabeleceram no testamento que quando os dois morressem, os filhos que tivessem 20 anos receberiam uma certa quantidade de dinheiro. Aos 30 anos um pouco mais, e aos 40 um pouquinho mais, e aos 50 receberiam a herança completa. E quer saber, Deus é um pouco assim conosco. Agora a salvação é nossa, ela vem como presente, nós vamos para o céu, mas há muitas outras coisas que Deus quer que façamos por nós. Ele quer que desfrutemos nossa vida, mas para desfrutar nossa vida, precisamos ter maturidade espiritual. Você não vai desfrutar sua vida se você fica bravo com os outros o tempo todo. Vamos lá. Eu me lembro de quando eu costumava ficar brava com o Dave e não falava com ele por 3 semanas. Sim. E eu ia à igreja aos domingos. Eu tinha um adesivo no meu carro. Sim. Na igreja eu cantava, pulava, mas não falava com meu marido. Brigávamos no caminho de casa para a igreja. Na igreja eu sorria para todos, glória a Deus, obrigada, Jesus. Entrava no carro e voltava brigando. Pare de tentar controlar as pessoas com seus padrões. Pare de tentar fazer com que todos façam o que você quer. Somente Deus pode mudar as pessoas. Guarde sua energia, leve para Deus, desfrute sua vida. Amém? Não fique tentando controlar as outras pessoas. É difícil gerenciar o mundo. Deixe-me contar, eu tentei. Mas então ele está dizendo aqui, agora, para que isso fique claro, vamos ler mais uma vez. Paulo está dizendo, o herdeiro, porque é criança, não é diferente de um escravo, mesmo que seja ele o dono de tudo. Bem, gente, nós temos tanto disponível para nós, sabe? Se nós soubermos como acessar, mas Deus não vai nos dar como Ele nos dá poder, por exemplo. Ou o ministério é um bom exemplo, sabe? Quando Deus me chamou para o ministério, eu não poderia estar mais bagunçada. Você já me ouviu contar? Eu comecei a ensinar a Bíblia com shorts curtíssimos, fumando cigarros. Um atrás do outro, a sala ficava tão cheia de fumaça que o povo tinha que abrir a porta da sala para conseguir me ver. E as pessoas continuavam chegando porque eu era ungida. E você diz, não me diga que Jesus usaria alguém assim. Bem, quer saber, ele não é tão legalista quanto você. E sabe por que ele me usou? Porque ele sabia por que eu estava daquele jeito. Ele não apenas sabia o que eu era, mas como eu seria mais tarde se ele trabalhasse comigo. E é isso que Deus quer que desejemos fazer pelas pessoas, não só amá-las, não esperar até que elas sejam o que nós queremos que elas sejam para amá-las, mas amá-las onde elas estão e ajudá-las a chegar onde Deus quer que elas cheguem. Então Deus queria que eu tivesse esse ministério mundial. Mas eu estava lá na minha sala com 25 pessoas. Onde eu estaria agora se eu não permitisse a Deus estabelecer o plano dele na minha vida? Isso é sobre você tomar uma decisão de permitir que Deus estabeleça o modo dele na sua vida. Pessoas espiritualmente maduras são prontamente obedientes ao Espírito Santo. Alô?
Você ainda está feliz por ter vindo? Então, os bebês não herdam o que os seus pais lhes deixaram. Isto é mantido sob tutela até que atinjam uma idade madura. E não é retido para machucá-los, mas é retido deles, porque realmente não seria seguro para eles terem aquilo. Agora, vamos falar sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas, no que diz respeito à maturidade espiritual. João 16, 12 até o 15, Jesus disse: ainda tem muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não podem suportá-las agora. O que você acha que aconteceria se na hora que você nasceu de novo, Deus lhe mostrasse tudo o que havia de errado com você? Se eu soubesse de tudo que havia de errado comigo, eu iria desmaiar e desistir. Mas quando o Espírito da verdade chega, o qual é o Espírito Santo, Jesus disse: vocês ficarão bem quando eu for, porque o Espírito Santo vai vir. Certamente eles não entenderam, porque não sabiam que haveria algo melhor do que tê-lo em pessoa com eles, mas Jesus só podia estar num lugar de cada vez. O Espírito Santo pode trabalhar simultaneamente em cada um de vocês de forma diferente. Veja, eu estou aqui pregando uma mensagem, mas pode haver centenas ou milhares de mensagens diferentes chegando a pessoas diferentes, porque você está ouvindo o que Deus precisa que você ouça. Amém? Eu creio que você pode ser curado fisicamente enquanto está sentado aqui, se você liberar sua fé. Sabe por quê? Há poder na palavra, existe poder inerente à palavra. E se você respeitar e amar a palavra, ela pode realmente curar seu corpo físico enquanto você está sentado. Você não precisa que alguém venha e faça nada em você ou ore por você. Você pode liberar sua fé e ser curado sentado no seu lugar esta noite. Amém? Você pode ser liberto das amarras. A unção quebra o jugo das amarras e há uma unção aqui. É por isso que você está me ouvindo. Caso contrário, quando eu disse que você não é feliz porque é egoísta, você teria ido embora. Mas você ficou porque a unção desta verdade apenas te manteve fixado no seu assento. Somente a verdade nos liberta. Amém? Somente a verdade nos liberta. Se você não está disposto a ouvir tudo que Deus diz, então você pode chegar ao ponto em que você não vai ouvir nada do que Ele diz. Preciso dizer novamente, se você não estiver disposto a ouvir tudo que Deus diz, então você pode chegar ao ponto em que não vai conseguir ouvir nada do que Deus diz. Eu me pergunto quantas pessoas estão sentadas aqui e vocês poderiam facilmente listar 4, 5 coisas sobre as quais você sabe que Deus te convenceu que você ainda tem feito. Sabe? Isso não significa que você não vai para o céu, mas que você está deixando de ter algo. Quer saber? Deus nunca vai tentar tirar qualquer coisa de nós. Ele não está tentando te deixar miserável ou tirar algo de você. Talvez existam alguns amigos que você ama estar com eles e você sabe que você deveria se afastar deles. Você sabe disso, você sabe que eles estão envenenando sua vida, que não são bons para você, mas você continua saindo com eles, continua saindo. Bem, Deus não quer que você seja solitário, Ele quer que você se afaste das más influências para poder crescer e amadurecer nele. Amém? Então Ele disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vai te guiar por toda a verdade. Eu amo essa palavra, Ele nos guia. Ele não nos joga, não nos empurra, Ele não nos força, Ele nos guia por toda a verdade. E a coisa maravilhosa sobre o Espírito Santo, e eu sei disso através do meu próprio caso de cura. O Espírito Santo assumiu o caso da minha cura e Ele revelou coisas para mim, um pouco de cada vez, para que eu pudesse suportar, porque eu havia trancado todas aquelas coisas. Eu não pensava, não falava sobre aquilo, mas eu ouvia o Espírito Santo sussurrando tão docemente: está na hora. Veja, e talvez Deus esteja usando a minha boca como confirmação para alguns de vocês de que está na hora.
de lidar com algumas coisas. É hora de parar de rodear a mesma montanha, de novo, de novo, e de novo, e de novo. Deus, sim, vai perdoar você, mas nunca queira viver a sua vida apenas fazendo a mesma coisa tola e se arrependendo, e depois se sentindo culpado, e depois fazendo a mesma coisa e se sentindo culpado e se arrependendo. É hora de começar a desfrutar sua vida, desfrutar a si mesmo, desfrutar Deus e desfrutar a herança que Jesus deixou para você, mas você não pode recebê-la como um bebê espiritual. Se você quer dar um grande passo em direção ao crescimento e amadurecimento, perdoe todos que você tem algo contra. E eu quero dizer que você deve resolver isso nas próximas 24 horas. Eu não posso, você não sabe o que fizeram comigo. Não importa. Você não pode obrigá-los a tratá-lo bem. Você não os está machucando com sua raiva, mas está machucando a si. Por que você deveria ficar miserável, com raiva de alguém que está tendo bons momentos, sem se importar que você esteja chateado? Perdoe as pessoas para que Deus possa fazer algo a respeito. Ele é o seu vingador. Sabe, um monte de pessoas estão me olhando assim. E você sabe o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar cuidar de si mesmo. Vamos lá. Quando você parar de tentar se certificar de que ninguém te machuque e que ninguém tire vantagem de você, e você diz: Deus, eu pertenço a ti, eu me coloco em tuas mãos, eu vou confiar totalmente em ti para cuidar de mim nesta vida. Então você vai ser tão feliz que você nem vai saber o que fazer consigo. Desista de cuidar de si mesmo e dê uma festa de aposentadoria. Agora, sabe, a santificação. Somos feitos santos quando recebemos a Cristo, mas somos feitos santos em nosso espírito, onde Ele vem viver, porque Ele não pode viver num lugar que não é santo. Então somos justificados com Deus, feitos santos, somos santificados, e é por isso que somos chamados de santos, e dentro de você está tudo o que você precisa. Mas em Filipenses 2,12 diz: opere a sua salvação com temor e tremor. Não significa trabalhar pela sua salvação, significa trabalhar com o Espírito Santo para que o que está em você possa chegar à sua alma. A nossa alma precisa ser mudada, a nossa alma precisa ser limpa e renovada, e assim isso pode realmente começar a sair de nós, e as pessoas poderão ver os resultados de Deus trabalhando em nossas vidas. Não é apenas fazer a oração do pecador, ler um capítulo por dia que você não entende, fazer uma oração de 5 minutos e ir para a igreja toda manhã, ter o adesivo do peixe no carro, uma cruz no pescoço e achar que é tudo. Vamos lá, nós estamos nos divertindo. Pelo menos eu estou me divertindo. Sinais de maturidade espiritual, pronta obediência a Deus, não importa o que queremos, pensamos ou sentimos. Saber quando falar e saber quando ficar quieto. Veja, vocês souberam ficar quietos? Viver sem nenhum egoísmo. Sendo guiados pelo Espírito Santo, em vez de viver debaixo da lei. Paulo estava ensinando àqueles que viviam debaixo da lei mosaica que, enquanto continuassem debaixo da lei, eles seriam bebês espirituais e nunca desfrutariam realmente dos benefícios que Deus estava lhes oferecendo. Você compreende o que eu quero dizer quando falo que às vezes é mais difícil ser guiado pelo Espírito Santo do que ser guiado pela lei? É mais fácil estabelecer 5 ou 6 regras bem se eu acordar todas as manhãs e passar 20 minutos com Deus, e ler 2 capítulos todos os dias, e orar por 15 minutos e ir à igreja todos os domingos, e se eu der algum dinheiro na oferta, então
está tudo bem com Deus. Mas é uma história totalmente diferente quando, quero dizer, você tem seu dinheiro de oferta e você separou uma quantia para ofertar, mas agora, quando você é guiado pelo Espírito, de repente Deus vem e está querendo aquele dinheiro que você economizou para fazer algo mais? Vamos, você sabe, o seu dinheiro disso, o seu dinheiro daquilo. Aquele que você guardou bem dobradinho lá na sua carteira. Eu acho que vou deixar isso circular mais um pouquinho. Veja, você pode até ser dizimista e você pode ter o dinheiro do seu dízimo. E algumas pessoas não acreditam no dízimo porque elas dizem que está debaixo da lei e realmente está. Mas a verdade é que se eles podiam dar 10% debaixo da lei, o que devemos fazer debaixo da graça? %10 pode ser pouco em comparação ao que pode acontecer se você deixar Deus guiar sua carteira, sabe? Vejo que estou assustando vocês. E é empolgante, e é uma grande aventura, talvez um pouco perigoso ser guiado pelo Espírito Santo, sabe? Porque você nunca sabe com que ele vai aparecer. Em qualquer dia, quando você começar a ser guiado pelos ímpetos do Espírito Santo, que é uma das maneiras pelas quais ouvimos de Deus, nós aprendemos a seguir suas instigações. Bem, Deus começou a me impelir há alguns anos para fazer algo para alguém que ia custar um bom dinheiro, sabe? E eu senti que Deus queria que comprássemos um carro para alguém. Esta pessoa estava dirigindo um carro velho, não podia comprar um carro novo. Bem, eu pensei, vou comprar quando o dele estragar. Mas ele nunca estragava. E todas as vezes que eu orava sobre o que fazer por esta pessoa, eu só conseguia ouvir. Você não fique irritado quando Deus começa a te dizer a mesma coisa várias e várias vezes, você quer que ele diga outra coisa? Vamos lá. Oh, abençoe assim o irmão, Senhor. E se tem algo que você quer que eu faça por ele, então eu vi o carro. Geralmente não me levava muito tempo, mas sim, finalmente eu fiz aquilo. E você se sente muito melhor quando você obedece a Deus do que quando você fica com aquela coisinha parada lá, incomodando o tempo todo. Amém? As coisas pelas quais nós desobedecemos a Deus sempre nos levam para um processo de declínio. Mas aqui estamos nós mais uma vez desobedecendo a Deus porque achamos que é o que vai nos fazer felizes quando Ele tem justiça para nós, paz, alegria e uma vida livre de condenação e uma vida livre sem ter que viver debaixo da lei e se sentir culpado o tempo todo. Bem, Jesus nos libertou da necessidade de seguir regras e normas chamadas de legalismo religioso, sabe? E em vez disso, nós temos o privilégio maravilhoso de seguir a liderança do Espírito Santo que agora vive dentro de nós. O crente verdadeiramente maduro vai aprender a seguir a liderança do Espírito Santo, que torna a vida realmente empolgante.